avó sofreu abuso horrível do próprio irmão, enquanto o pai ficava em silêncio. Josefa Maria dos Santos sempre foi inspiração, uma arquiteta de nome, reconhecida em Garanhuns e muito além. Aos 72 anos, linha fina de expressão, marcando um rosto forte, ela carrega conquistas que muitos só sonham. Mas, por trás desse brilho todo, um passado sombrio grita em silêncio, uma ferida que nunca cicatrizou direito. Quando tinha só 12 anos, a casa onde cresceu virou prisão. O irmão Antônio, com olhar frio e voz baixa, destruiu seu mundo. Ele passou a noite invadindo seus sonhos, roubando a infância, deixando cada toque como uma marca invisível, mas dolorida. E o pai, Severino, um pedreiro que afundava dia após dia no copo, viu tudo. Ou talvez não quisesse ver. O silêncio pesado dele preenchia o ar. Abafava qualquer grito que poderia ter saído da boca de Josefa. O chão parecia queimar sob seus pés, quando lá Josefa encontrou no sorriso da mãe um pedaço de luz e nos livros um caminho novo. A mudança não foi simples. Uma bolsa num colégio respeitado abriu portas. A Universidade Federal de Pernambuco foi seu trampolim. A arquitetura virou sua arma e escudo. A cidade que antes parecia um sonho distante virou o palco do seu talento. Mas o passado insiste em bater na porta. Quando Paulo entrou na sua vida, como colega e parceiro, trouxe um convívio tranquilo, cheio de respeito e apoio. Ele era solidão virando companhia, mas também despertou na Josefa o peso das memórias guardadas. E agora, preparando um projeto social para ajudar famílias pobres de Garanhuns, a arquiteta se vê num enredo ainda mais sombrio. No meio de papéis, plantas e encontros, um segredo familiar veio à tona. Um mistério abafado por anos. Algo tão pesado que podia derrubar o castelo que ela tinha construído com tanto esforço. A pressão aumentava, o trauma apertava seu peito. Josefa caminhava naquela noite, diante do espelho. Um jogo de luz e sombras refletia não só seu rosto, mas todas as dúvidas enterradas. O olhar firme escondia o tremor das mãos. O silêncio da casa parecia gritar. Será que ela estava pronta para encarar o que tinha deixado para trás? Ou seu passado sombrio ainda a prenderia como correntes invisíveis? Era a hora da verdade ou da fuga, e ninguém sabia o que viria primeiro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Josefa encarava o próprio reflexo, enquanto lembranças passadas dançavam em sua mente. Sombras que ameaçavam engolir a luz que havia encontrado. A noite estava quieta, mas o silêncio era ensurdecedor.
Ela sabia que precisava tomar uma decisão: enfrentar seus demônios ou continuar a viver na prisão do passado. De repente, o som do celular quebrava a atmosfera densa do quarto. Um aviso de mensagem. Era Paulo. Josefa, precisamos conversar. É urgente. Ela hesitou, mas a urgência nas palavras dele a puxou para a realidade. O coração acelerou enquanto imaginavam o que poderia ser. Poderia ser sobre o projeto social? Ou algo mais? A verdade sobre o que havia escondido. O nó no estômago apertou. Mas ela respirou fundo, pegou o celular e respondeu. Ok, onde você está? Em casa, te espero. Chegou ao apartamento dele em poucos minutos. O céu estava encoberto e uma análise rápida do ambiente revelou que Paulo estava tenso. Seus olhos se desviaram enquanto ela entrava. Algo estava errado. Um mau pressentimento a acompanhou. Josefa, eu não sei como começar, disse ele, nervoso, enquanto se mexia na cadeira. A inquietação dele era palpável. Ontem à noite, eu encontrei algo. O que você encontrou? Sua voz tremia e um frio percorreu sua espinha. A cada palavra, algo dentro dela se partia ainda mais. Eu encontrei algumas cartas. Cartas antigas de sua mãe. Ele fez uma pausa. A gravidade da situação pesava. Uma delas mencionava seu irmão Antônio e outra, a sua infância. Josefa, seu pai, Severino. Ele não era quem você pensava que era. O mundo dela parecia desabar. O que você quer dizer com isso? A incredulidade tomou conta dela. Ele lhe entregou as cartas. As letras escritas com uma caligrafia firme, mas as palavras a cortaram como facas. Era tudo verdade. A mãe dela tinha escrito sobre como Severino sempre minimizava os abusos. Como se tudo fosse mais uma fase que ela teria que superar. Mas a última frase era a que mais a abalou. Se algo acontecer, não confie no que ele disser. Josefa, eu sei que isso é muito difícil de aceitar, mas você precisa entender. Ele pode ter protegido Antônio. Talvez ele soubesse tudo e escolheu ficar em silêncio. Ela sentiu o estômago revirar. Os gritos não ditos em sua mente se tornaram um eco ensurdecedor. A figura do pai, que havia sido uma referência, agora era apenas um homem em cujo olhar ela reconheceu a cumplicidade com o mal. A confiança se transformava em traição diante de seus olhos. Como você pôde fazer isso? As palavras saíram entre lágrimas de raiva e decepção. Você deveria ter me contado antes. Eu não queria te ferir ainda mais. Mas isso é crucial, Paulo respondeu, a voz trepidando. Você precisa encarar a verdade, Josefa. O passado não vai embora só porque você se esconde dele. Ela balançou a cabeça, confusa entre a dor e a raiva. A culpa que tinha se dissolveu em um novo entendimento, um novo horror. Agora, ela não sabia mais em quem confiar. O que mais ele poderia estar escondendo? O que mais o passado tinha para revelar? Antes que pudesse responder, o telefone de Paulo tocou abruptamente, cortando a tensão no ar. Ele atendeu e seu rosto palidou. É o Severino. Ele olhou para Josefa, como se soubesse que um novo pêndulo tinha começado a balançar em suas vidas. Ele quer te ver. É urgente, disse Paulo. Seu olhar pesado, com um pressentimento sombriamente inquietante. O que Severino queria?
o que ele tinha a dizer. A angustiante incerteza pairava no ar, pesada como um manto obscuro. Passado estava de volta, e agora não tinha como escapar. Josefa olhava para Paulo, o peso das palavras dele ainda ecoando na mente. O tom do telefone interrompeu a tensão, e a menção ao pai causou um frio na espinha dela. O que Severino queria? Será que havia mais segredos escondidos? Quero ouvir, disse Josefa, sua voz não mais que um sussurro. Paulo respirou fundo, olhando para ela com uma expressão de preocupação. O tempo parecia esticar enquanto ele hesitava. Ele disse que precisa esclarecer algumas coisas, algo sobre a infância. Paulo explicou, os olhos fixos nos dela, buscando a coragem que faltava. Josefa sentiu a raiva e a confusão fervilharem dentro dela. Nem sabia se estava pronta para encarar Severino, para enfrentar o homem que sempre esteve presente, mas que, na verdade, era um estranho em quem ela havia depositado confiança. Vamos, então, decidiu, a determinação respirando nova vida nela. Mas, no fundo, um medo profundo a consumia. E se ele revelasse ainda mais horrores? Seguiram até a casa antiga, aquela que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próxima. Ao entraram, o cheiro de mofo e madeira velha atingiu em cheio. O ambiente estava imerso em penumbra, como se o próprio passado estivesse guardado ali. Severino estava sentado à mesa, os olhos perdidos em pensamentos. A presença de Josefa trouxe uma energia tensa ao lugar. Ele levantou o olhar para ela, mas parecia hesitante, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. As cartas de Paulo ainda queimavam em sua mente. O que você escondeu, Severino? O que mais você sabe sobre Antônio? Ele hesitou, a expressão dele mudando para uma que Josefa nunca havia visto. Era como se as camadas de um homem comum desmoronassem, revelando algo mais sombrio. Disse ele, mas a voz falhou. Então pegou uma foto da mesa ao lado. Quando ele a virou, Josefa sentiu o mundo girar. A imagem era antiga, mas as pessoas ali eram reconhecíveis. Era uma festa de família, uma celebração. E ali, ao lado de Severino, estava Antônio. Mas não era só isso. Na foto havia também uma mulher que ela não conhecia, de olhos escuros e um sorriso enigmático. Quem é essa? Perguntou, a voz subindo em tom. A inquietação dominava seu estômago, como se tudo estivesse desmoronando. Severino respirou fundo, e ali, em um momento interminável, ele parecia uma sombra, um homem prestes a desmoronar. Essa mulher, ela é a verdadeira mãe de Antônio, disse ele, finalmente. Eu não sabia como te contar. Tudo o que você sabia era mentira. Antônio não era meu filho biológico. A revelação caiu como um trovão, despedaçando o chão sob os pés de Josefa. A mente dela girava, conectando os pontos. Tudo o que ela havia acreditado estava em questão. O que você quer dizer com isso? A incredulidade se transformou em pavor. Eu parecia uma boa pessoa, mas sempre soube que ele... A frase de Severino ficou no ar, gélida e pesada.
Josefa podia sentir o burburinho das memórias aflitivas, como se os fantasmas do passado tomassem forma. Quem era Severino realmente? E onde isso deixava Antônio? Um homem em quem ela havia visto alguma luz. Um grito ensurdecedor cortou o silêncio. Era Paulo. O celular dele vibrava de novo e ele atende instantaneamente. O olhar de horrorizado impediu que Josefa ouvisse o que era. Não, isso não pode estar acontecendo. Paulo sussurrou, agora pálido. Josefa procurou entender. O que mais poderia ser revelado? O passado a cobria, mas novos demônios estavam prontos para emergir. Naquele momento, o chão parecia se abrir. Uma nova realidade a aguardava. O que mais a verdade havia escondido? Aquele dia não terminaria apenas com revelações. Algo muito mais devastador estava prestes a acontecer. Josefa estava paralisada, absorvendo as palavras de Severino. O silêncio que tomou conta da sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O celular de Paulo interrompeu novamente, o toque pulsando como um coração acelerado. Ele atendeu. A expressão de horror em seu rosto se aprofundava. A conversa rápida deixou nos olhos dele um brilho de pânico. O que foi? Josefa perguntou nervosa. Paulo gesticulou freneticamente, claramente, sem saber como explicar o que estava ouvindo. Seus olhos estavam tão arregalados que parecia que iria desmaiar. É a polícia! Ele desviou o olhar. Disseram que houve um acidente com O que aconteceu? A voz saiu trêmula, enquanto o aperto no peito começava a crescer. Paulo olhou para Severino, e por um momento eles trocaram um olhar que falava mais do que quaisquer palavras. Então, ele se virou novamente para Josefa. Ele estava numa discussão. Parece que ficou agressivo e caiu da escada com alguém. Eles levaram ele para o hospital. Josefa sentiu o chão se abrir sob seus pés. A imagem de seu irmão, embora envolta em sombras do passado, se misturava com a preocupação genuína. Um nó se formou em sua garganta. O medo e a raiva coexistiam de forma insuportável. Ela queria sentir ódio, mas o instinto humano dentro dela estava gritando por compaixão. E se ele se machucou de verdade? A voz dela falhou. A ideia ardida de que, de repente, tudo poderia mudar. O passado ainda doía. Mas e o futuro? O que isso significava? Severino, que até então estava mudo, levantou-se abruptamente, seus próprios medos se projetando no rosto dela. A expressão do pai era de desespero e culpa. Eu sabia que algo estava errado, disse ele, a voz embargada. Eu sabia que Antônio não era o que parecia. E eu deveria ter protegido vocês. A imagem do pai como um monstro começou a se desvanecer. Mas isso não aliviava a dor. Ela precisava de respostas. E agora a urgência se tornava insuportável. Vamos para o hospital, ordenou Josefa com determinação. Paulo assentiu, e enquanto saíam, a tensão era palpável. O passado e o presente colidiam de forma devastadora. Chegando ao hospital, um frio percorreu sua espinha ao avistar uma agitação na recepção. Grupo de pessoas se aglomerava. E quando se aproximaram, seus corpos foram entrelaçados por uma sensação de horror iminente. Entre a multidão, a roupa ensanguentada de Antônio chamou a atenção.
Josefa olhou para Paulo, que parecia tão perdido quanto ela. O desespero crescia em seu peito, batendo como um tambor ensurdecedor. Mas então, uma enfermeira se aproximou. O olhar dela era grave e tenso. Vocês são familiares do paciente? Perguntou, enquanto olhava diretamente para Josefa. Sim, o que aconteceu? A voz dela mal saiu. A enfermeira hesitou, mas continuou. Há algo que precisam saber. Mas antes que ela pudesse terminar, o som de sirenes cortou o ar. Outro carro de polícia chegou. Um homem alto e severo saiu, se dirigindo à enfermeira. A conversa deles foi rápida e agitada. O olhar da enfermeira se estreitou. O irmão dele não estava sozinho. Ele foi encontrado com outra pessoa, uma mulher. Isso fez o coração de Josefa parar. Uma mulher? Quem era? O que isso queria dizer? A fúria e a confusão estavam tomando conta. Não pode ser, murmura Paulo, pálido. O que mais você sabe? A enfermeira olhou de um a outro. O corpo não estava só com Antônio. Ela parou, olhando para baixo. O silêncio se estendeu e Josefa sentiu o chão mais uma vez desmoronar. O corpo que estava com ele é de uma mulher que estava desaparecida. Josefa, essa mulher era sua mãe. A revelação cortou como uma lâmina. O que significava tudo isso? O que havia realmente acontecido naquela casa? A verdade estava se formando como um pesadelo, envolvendo tudo. Agora as conexões entre passado e presente eram mais confusas do que nunca. Josafá estava paralisada, tremendo, com o olhar fixo no chão. Todo o amor e a dor da infância se entrelaçavam de forma devastadora. Onde isso a levaria? Quais segredos ainda estavam ocultos? Esse era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. Josefá estava paralisada, tremendo, com o olhar fixo no chão. Todo o amor e a dor da infância se entrelaçavam de forma devastadora. Onde isso a levaria? Quais segredos ainda estavam ocultos? Esse era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. A enfermeira continuou. Sua expressão tensa era uma promessa de mais horrores. Ela estava com ele, em uma briga, mas ela não foi apenas uma vítima. Ela foi encontrada com uma carta que, segundo ela, continha as verdades que ninguém queria que você soubesse. Um frio intenso atravessou o corpo de Josefa. Uma carta? Uma parte dela queria perguntar mais, mas outra parte estava apavorada com o que poderia encontrar. A enfermeira parecia entender a luta interna, então lançou um olhar gentil. Preciso levá-la até o quarto dele, se você estiver pronta. Josefa olhou para Paulo, que também estava desencorajado, mas a preocupação em seu olhar era impagável. O que mais havia? O que essa mulher sabia? Era uma experiência que crescia dentro dela, algo estonteante. Eu estou pronta, disse a voz quase um sussurro. Seguiram para o quarto, onde a luz era fraca e o cheiro de desinfetante se misturava ao medo. Antônio estava esparramado na cama, uma expressão de dor em seu rosto. Tudo nele parecia um caos.
Mas, ainda assim, a ideia de que poderia perder alguém tão próximo a consumia. Por que isso está acontecendo? Pensava. A enfermeira fez sinal com a mão. Você pode entrar, mas não muito tempo. E lembrem-se, ele pode não estar em condições de falar. Josefa hesitou na porta, mas algo a empurrou para dentro. Antônio! Chamou com um eco de esperança. Ele virou a cabeça lentamente, os olhos se arregalando ao conseguir reconhecê-la. Josefa, eu! Ele começou, a voz dele baixa, quase um gemido. Eu não queria. Queria-me saber a verdade. O que aconteceu com a mulher? O desespero escorria pela linguagem, mas a conversa obstinada era interrompida pelo toque de um celular. Paulo se afastou da cama para atender, a tensão na sala crescendo. O olhar de Antônio era um pedido silencioso. Algo no fundo da mente dele lutava para emergir. Mas a situação era crítica. As palavras que ele queria soltar estavam travadas em sua garganta. Você precisa saber, ela, começou, mas antes que pudesse completar, Paulo voltou, o rosto pálido. Josefa, é a polícia novamente. Eles querem que você vá até a sala de emergência. É importante. Paulo gaguejou, o medo em seus olhos agora se transformando em pânico. Por quê? O que está acontecendo? O medo corroía o interior dela. Não havia tempo para respostas. Um sentimento avassalador de urgência fez seu coração acelerar. A enfermeira guiou Josefa e Paulo apressadamente. Os passos rápidos transformando-se em uma corrida desenfreada pelo corredor do hospital. Tem algo mais que precisam saber, a enfermeira dizia. E deve ser você, Josefa, quem escute da boca deles. Chegaram até a sala de emergência e assim que abriram a porta, um choque tomou forma. A mulher que estava lá não era outra, senão a verdadeira mãe de Josefa, Josina. Mas não parecia um espectro do passado. Ela estava viva. O alvoroço na sala foi instantâneo. Josina olhou para Josefa, os olhos dela brilhando, mas ao mesmo tempo despedaçados. Josefa, verdade é mais do que você imagina. A realidade que Josefa havia construído desmoronou de imediato. A mulher que ela acreditava ser sua mãe, a figura que sempre sentiu que a havia perdido, estava ali, de pé. O que mais havia por trás de tudo isso? E de repente, o passado não estava apenas de volta. Tormenta agora. Um furacão de segredos, mentiras e histórias entrelaçadas. O terror mais profundo a consumia, mas também havia uma centelha de esperança. O que mais poderia ser revelado? O que ela realmente desconhecia sobre sua própria vida? E ali, diante de sua verdadeira mãe, Josefa percebeu que as respostas que procurava poderiam ser mais dolorosas do que jamais imaginou. Josefa estava paralisada, tremendo, com o olhar fixo no chão. Todo o amor e a dor da infância se entrelaçavam de forma devastadora. Onde isso a levaria? Quais segredos ainda estavam ocultos? Esse era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. A enfermeira continuou. Sua expressão tensa era uma promessa de mais horrores. Ela estava com ele em uma briga, mas não foi apenas uma vítima. Ela foi encontrada com uma carta. Uma carta que, segundo ela, continha as verdades que ninguém queria que você soubesse. Um frio intenso atravessou o corpo de Josefa. Uma carta? Uma parte dela queria perguntar mais.
mas outra parte estava apavorada com o que poderia encontrar. A enfermeira parecia entender a luta interna, então lançou um olhar gentil. Preciso levá-la até o quarto dele, se você estiver pronta. Josefa olhou para Paulo, que também estava desencorajado, mas a preocupação em seu olhar era impagável. O que mais havia? O que essa mulher sabia? Era uma experiência que crescia dentro dela, algo estonteante. Eu estou pronta, disse, a voz quase um sussurro. Seguirem para o quarto, onde a luz era fraca. E o cheiro de desinfetante se misturava ao medo. Antônio estava esparramado na cama, uma expressão de dor em seu rosto. Tudo nele parecia um caos, mas ainda assim, a ideia de que poderia perder alguém tão próximo a consumia. Por que isso está acontecendo? Pensava. Fez sinal com a mão. Você pode entrar, mas não muito tempo. E lembrem-se, ele pode não estar em condições de falar. Josefa hesitou na porta, mas algo a empurrou para dentro. Antônio! Chamou com um eco de esperança. Ele virou a cabeça lentamente, os olhos se arregalando ao conseguir reconhecê-la. Josefa, eu? Ele começou. A voz dele baixa, quase um gemido. Eu não queria. Queríamos saber a verdade. O que aconteceu com a mulher? O desespero escorria pela linguagem, mas a conversa obstinada era interrompida pelo toque de um celular. Paulo se afastou da cama para atender. A tensão na sala crescendo. O olhar de Antônio era um pedido silencioso. Algo no fundo da mente dele lutava para emergir. Mas a situação era crítica. As palavras que ele queria soltar estavam travadas em sua garganta. Você precisa saber. Ela começou. Mas antes que pudesse completar, Paulo voltou, o rosto pálido. Josefa é a polícia novamente. Eles querem que você vá até a sala de emergência. É importante. As palavras ressoaram na mente de Josefa como um eco aflitivo. O que poderia ser tão urgente? Não havia tempo para respostas. Um sentimento avassalador de urgência fez seu coração acelerar. A enfermeira guiou Josefa e Paulo apressadamente, os passos rápidos transformando-se em uma corrida desenfreada pelo corredor do hospital. Tem algo mais que precisam saber, a enfermeira dizia. E deve ser você, Josefa, quem escute da boca deles. Chegaram até a sala de emergência e assim que abriram a porta, um choque tomou forma. A mulher que estava lá não era outra senão a verdadeira mãe de Josefa, Josina, mas não parecia um espectro do passado. Ela estava viva. O alvoroço na sala foi instantâneo. Josina olhou para Josefa, os olhos dela brilhando, mas ao mesmo tempo despedaçados. Josefa, a verdade é mais do que você imagina. A realidade que Josefa havia construído desmoronou de imediato. A mulher que ela acreditava ser sua mãe, a figura que sempre sentiu que a havia perdido, estava ali, de pé. O que mais havia por trás de tudo isso? E de repente, o passado não estava apenas de volta. Era uma tormenta agora, um furacão de segredos, mentiras e histórias entrelaçadas. Você me deixou, você me abandonou. As palavras de Josefa saíram como um grito. Mas o que veio a seguir transformou tudo mais uma vez. Não fui eu, Josefa. Eu não tive escolha. Antes que Josefa pudesse responder, uma enfermeira entrou, o rosto pálido e assustado. Temos que agir agora.
O estado do seu irmão se agravou. Ele está em risco. Instintivamente, Josefa girou-se para Paulo. O que está acontecendo com Antônio? Ele está tendo uma reação, Josefa. Precisamos levá-lo para a sala de cirurgia. Não temos tempo. A enfermeira estava quase chorando. Josina olhou para a enfermeira, os olhos cheios de dor. Por favor, eu preciso saber o que aconteceu. Será que meu filho vai ficar bem? Depende do tempo que temos, respondeu a enfermeira, sua voz cortando como uma lâmina. Josefa levou um passo atrás, o mundo girando. As peças do quebra-cabeça que parecia se encaixar agora estavam uma bagunça. Poderia ser seu momento de salvação, mas também o início de uma ruína eterna. O desejo de entender o que esteve oculto por tanto tempo a inundou. Os segredos familiares se entrelaçavam em um jogo de culpa e amor. Josina, em um impulso, segurou as mãos de Josefa. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre o Antônio e sobre você. E então, um grito ecoou nos corredores. Ele não é seu irmão, Josefa. As palavras cortaram o silêncio como um punhal. Josefa parou. O que isso significava? O olhar de Paulo se ampliou em choque. Como assim? Josina, não faça isso! Começou a enfermeira. Mas a tensão estava crescendo, descontrolada. Vidas se entrelaçavam em segredos obscuros, e a realidade que Josefa acreditava estar viva se desmoronava novamente. O que vem a seguir? O passado se agita como um espectro. A verdade estava ali, pronta para explodir em 1000 pedaços. Mas ela estava paralisada, sem saber se estava pronta para ouvir o que realmente estava por vir. Josefa estava paralisada, tremendo, com o olhar fixo no chão. Todo o amor e a dor da infância se entrelaçavam de forma devastadora. Onde isso a levaria? Quais segredos ainda estavam ocultos? Esse era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. Você não pode dizer isso agora, gritou a enfermeira, os olhos repletos de desespero. Você não sabe como isso pode afetar tudo. Josina olhou para a enfermeira, daí voltou-se para Josefa, lágrimas nos olhos. Josefa, eu não quis te deixar. Eu estava presa. Ele me ameaçou. As palavras cortaram o ar como uma faca. Josefa sentiu um frio na espinha. O que quer que estivesse acontecendo, o passado dela estava prestes a explodir em pedaços. Antônio, seu suposto irmão, olhou para ela com uma mistura de medo e dor. O que você está tentando dizer? A raiva e o medo se misturavam na voz de Josefa. Que você não era minha mãe? Que tudo isso foi uma mentira? Não é isso. A verdade é muito mais complicada. Josina sussurrou, a voz dela tremendo. Como se atreve a dizer que a verdade é complicada? Você me abandonou. Josefa estava a ponto de explodir, mas algo no olhar de sua verdadeira mãe a fez hesitar. Nesse momento, o celular de Paulo vibrou novamente. Ele atendeu abruptamente, mudando a expressão de confusão para pânico. É a polícia. Eles disseram que houve mais um acidente. O coração de Josefa parou. O que aconteceu agora? Paulo ficou pálido. Disseram que alguém que você conhece, foi encontrado sem vida. Ele hesitou. A mulher que estava com seu irmão. Josefa inspirou fundo, as palavras ecoando em sua mente.
Como assim, encontrada sem vida? Que mulher? A dominância do choque, misturado com raiva, a deixava atordoada. É a mulher que estava com Antônio na briga. Paulo respondeu, parecendo desmoronar a cada palavra. E o que mais? Ela era sua tia, a irmã de Severino. A revelação estava lá, crua e fatal. O que quer dizer que ela era minha tia? O nó na garganta de Josefa aumentava. Como isso é possível? A enfermeira estava cada vez mais desencorajada, intervindo, mas a tensão era palpável demais. Josefa, precisamos que você escute. Isso envolve sua história familiar. A cada palavra, Josefa sentiu seu mundo desmoronar. Mas havia mais. Ela também deixou uma carta, um aviso. A enfermeira prosseguiu, parecendo cada vez mais nervosa. Na carta tem algo sobre segredos, sobre seu pai. Ele não é quem você pensa. O que mais estava em jogo? O rosto de Josina estava empalidecendo e as palavras não vinham. Você precisa ouvir, Josefa, implorou a mãe. Sobre o quê? Que mais você pode me dizer? A frustração de Josefa crescia. O tempo estava se esgotando. Ela deixou a carta antes de morrer, dizendo tudo. Dizia que você estava em perigo e que o Severino era o verdadeiro monstro. Que ele havia planejado tudo. O mundo de Josefa parecia girar. O que mais? O que mais ela escreveu? Justo quando a enfermeira ia falar, um grito rasgou o corredor. A porta da emergência se abriu com força e 2 policiais entraram. O clima ficou tenso. Josefa Maria dos Santos, ela ergueu a cabeça, o coração disparado. Sim, sou eu. O que está acontecendo? Os olhos dos policiais estavam sérios. Precisamos que a senhora nos acompanhe. Temos algumas informações que podem estar ligadas aos eventos de hoje. E sobre o seu passado também. Josefa não sabia o que pensar. O que mais estava prestes a ser revelado? O passado estava voltando para assombrá-la de uma forma que jamais imaginou. Josefa, você não pode ir, implorou Josina. Mas antes que alguém pudesse impedi-la, os policiais a levaram pelo braço. Então, em meio a um turbilhão de emoções e segredos que nunca esperou ouvir, Josefa viu o futuro dela se desdobrando de uma maneira que mudaria tudo. E nada iria voltar a ser como antes. Josefa estava paralisada, tremendo, com o olhar fixo no chão. Todo o amor e a dor da infância se entrelaçavam de forma devastadora. Onde isso a levaria? Quais segredos ainda estavam ocultos? Esse era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. Você não pode dizer isso agora, gritou a enfermeira, os olhos repletos de desespero. Você não sabe como isso pode afetar tudo. Josina olhou para a enfermeira, então voltou-se para Josefa, lágrimas nos olhos. Josefa, eu não quis te deixar. Eu que estava presa. Ele me ameaçou. As palavras cortaram o ar como uma faca. Josefa sentiu um frio na espinha. Que quer que estivesse acontecendo, o passado dela estava prestes a explodir em pedaços. Antônio, seu suposto irmão, olhou para ela com uma mistura de medo e dor. O que você está tentando dizer? A raiva e o medo se misturavam na voz de Josefa. Que você não era minha mãe? Que tudo isso foi uma mentira? Não é isso. A verdade
A verdade é muito mais complicada, Josina sussurrou, a voz dela tremendo. Como se atreve a dizer que a verdade é complicada? Você me abandonou. Josefa estava a ponto de explodir, mas algum olhar de sua verdadeira mãe a fez hesitar. Nesse momento, o celular de Paulo vibrou novamente. Ele atendeu abruptamente, mudando a expressão de confusão para pânico. É a polícia. Eles disseram que houve mais um acidente. O coração de Josefa parou. O que aconteceu agora? Paulo ficou pálido. Disseram que alguém que você conhece foi encontrado sem vida. Ele hesitou. A mulher que estava com seu irmão. Josefa inspirou fundo, as palavras ecoando em sua mente. Como assim? Encontrada sem vida? Que mulher? O dominância do choque misturado com raiva a deixava atordoada. É a mulher que estava com Antônio na briga. Paulo respondeu, parecendo desmoronar a cada palavra. E o que mais? Ela era sua tia, a irmã de Severino. A revelação estava lá, crua e fatal. O que quer dizer que ela era minha tia? O nó na garganta de Josefa aumentava. Como isso é possível? A enfermeira estava cada vez mais desencorajada, intervindo. Mas a tensão era palpável demais. Josefa, precisamos que você escute. Isso envolve sua história familiar. A cada palavra, Josefa sentiu seu mundo desmoronar. Mas havia mais. Ela também deixou uma carta, um aviso. A enfermeira prosseguiu, parecendo cada vez mais nervosa. Na carta tem algo sobre segredos, sobre seu pai. Ele não é quem você pensa. O que mais estava em jogo? O rosto de Josina estava empalidecendo e as palavras não vinham. Você precisa ouvir, Josefa, implorou a mãe. Sobre o quê? Que mais você pode me dizer? A frustração de Josefa crescia. O tempo estava se esgotando. Ela deixou a carta antes de morrer, dizendo tudo. Dizia que você estava em perigo e que o Severino era o verdadeiro monstro, que ele havia planejado tudo. O mundo de Josefa parecia girar. O que mais? O que mais ela escreveu? Justo quando a enfermeira ia falar, um grito ecoou nos corredores. A porta da emergência se abriu com força e 2 policiais entraram. O clima ficou tenso. Josefa Maria dos Santos? Ela ergueu a cabeça, o coração disparado. Sim, sou eu. O que está acontecendo? Os olhos dos policiais estavam sérios. Precisamos que a senhora nos acompanhe. Temos algumas informações que podem estar ligadas aos eventos de hoje. E sobre seu passado também. Josefa não sabia o que pensar. O que mais estava prestes a ser revelado? O passado estava voltando para assombrá-la de uma forma que jamais imaginou. Josefa, você não pode ir, implorou Josina. Mas antes que alguém pudesse impedi-la, os policiais a levaram pelo braço. Então, em meio ao turbilhão de emoções e segredos que nunca esperou ouvir, Josefa viu o futuro dela se desdobrando de uma maneira que mudaria tudo, e nada iria voltar a ser como antes. Ao serem levados para fora, um dos policiais parou. Senhora, houve uma nova descoberta. Precisamos que você saiba. Sua mãe, a mulher que estava com Antônio, não é a única com um passado obscuro. O coração de Josefa disparou. Como assim? Encontramos algo que pertence a ela. 2 dias antes da morte dela, ela fez um empréstimo em seu nome. E por conta de um cartão de segurança rodante, temos informações que ligam você a casos de exploração de pessoas.
Você pode estar em perigo. Perigo? Como assim? A tensão na sala era palpável. Foi mais do que um acidente. Ele hesitou, olhando-o, e depois rapidamente para Josefa. Ela era uma informante. Os olhos de Josefa quase saltavam da órbita. Informante? Uma onda de adrenalina a atravessou. O que mais havia escondido? Isso não faz sentido, gritou. Meu passado? Como isso está ligado ao meu futuro? Que mais você sabe? O policial a olhou nos olhos e um silêncio pesado caiu sobre eles. Da última vez que ela foi vista, teve uma reunião suspeita. Sabemos que isso envolvia pessoas que estavam atrás de você por causa da sua história familiar. Você precisa entender. Não é apenas seu passado que está ameaçado. E agora, você pode ser o próximo alvo. O ar parecia pesado. O que mais ela não sabia? O que isso significava para sua vida e para o futuro dela? Desde sempre, o silêncio da sua infância parecia um eco que a envolvia em cadeias invisíveis. Agora, aquelas correntes estavam se tornando aparentes. E quando a verdade emergia, um novo terror se instalava. O que havia sido ocultado a tornava vulnerável, de um jeito que nunca poderia prever. Tudo o que Josefa conhecia estava prestes a se transformar em algo aterrorizante. Josefa estava paralisada, tremendo, com o olhar fixo no chão. Todo o amor e a dor da infância se entrelaçavam de forma devastadora. Onde isto a levaria? Quais segredos ainda estavam ocultos? Esse era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. Você não pode dizer isso agora! Gritou a enfermeira, os olhos repletos de desespero. Você não sabe como isso pode afetar tudo! Josina olhou para a enfermeira. Então voltou-se para Josefa, lágrimas nos olhos. Josefa, eu não quis te deixar. Eu estava presa. Ele me ameaçou. As palavras cortaram o ar como uma faca. Josefa sentiu um frio na espinha. O que quer que estivesse acontecendo, o passado dela estava prestes a explodir em pedaços. Antônio, seu suposto irmão, olhou para ela com uma mistura de medo e dor. O que você está tentando dizer? A raiva e o medo se misturavam na voz de Josefa. Que você não era minha mãe? Que tudo isso foi uma mentira? Não é isso. A verdade é muito mais complicada. Josina sussurrou, a voz dela tremendo. Como se atreve a dizer que a verdade é complicada? Você me abandonou. Josefa estava a ponto de explodir, mas algo no olhar de sua verdadeira mãe a fez hesitar. Nesse momento, o celular de Paulo vibrou novamente. Ele atendeu abruptamente, mudando a expressão de confusão para pânico. É a polícia. Eles disseram que houve mais um acidente. O coração de Josefa parou. O que aconteceu agora? Paulo ficou pálido. Disseram que alguém que você conhece, foi encontrado sem vida. Ele hesitou. A mulher que estava com seu irmão. Josefa inspirou fundo, as palavras ecoando em sua mente. Como assim? Encontrada sem vida? Que mulher? A dominância do choque misturado com raiva a deixava atordoada. É a mulher que estava com Antônio na briga. Paulo respondeu, parecendo desmoronar a cada palavra. E o que mais? Ela era sua tia, a irmã de Severino. A revelação estava lá, crua e fatal. O que quer dizer que ela era minha tia? O nó na garganta de Josefa aumentava. Como isso é possível?
A enfermeira estava cada vez mais desencorajada, intervindo, mas a tensão é apalpável que mais. Josefa, precisamos que você escute. Isso envolve sua história familiar. A cada palavra, Josefa sentiu seu mundo desmoronar. Mas havia mais. Ela também deixou uma carta, um aviso. A enfermeira prosseguiu, parecer cada vez mais nervosa. Na carta tem algo sobre segredos. Sobre seu pai. Ele não é quem você pensa. O que mais estava em jogo? O rosto de Josina estava empalidecendo e as palavras não vinham. Você precisa ouvir, Josefa, implorou a mãe. Sobre o quê? Que mais você pode me dizer? A frustração de Josefa crescia. O tempo estava se esgotando. Ela deixou a carta antes de morrer, dizendo tudo. Dizia que você estava em perigo e que Severino era o verdadeiro monstro. Que ele havia planejado tudo. O mundo de Josefa parecia girar. O que mais? O que mais ela escreveu? Justo quando a enfermeira ia falar, um grito ecoou nos corredores. A porta da emergência se abriu com força e 2 policiais entraram. O clima ficou tenso. Josefa Maria dos Santos. Ela ergueu a cabeça, o coração disparado. Sim, sou eu. O que está acontecendo? Os olhos dos policiais estavam sérios. Precisamos que a senhora nos acompanhe. Temos algumas informações que podem estar ligadas aos eventos de hoje. E sobre seu passado também. Josefa não sabia o que pensar. O que mais estava prestes a ser revelado? O passado estava voltando para assombrá-la de uma forma que jamais imaginou. Josefa, você não pode ir, implorou Josina. Mas antes que alguém pudesse impedi-la, os policiais a levaram pelo braço. Então, em meio ao turbilhão de emoções e segredos que nunca esperou ouvir, Josefa viu o futuro dela se desdobrando de uma maneira que mudaria tudo. E nada iria voltar a ser como antes. No corredor, as luzes piscaram como um aviso. A situação é mais grave do que você imagina. Um dos policiais disse, enquanto empurrava um botão na parede, fazendo uma porta se abrir com um estalo. Precisamos que você veja isso. Josefa hesitou, mas a força daquele momento a impulsionou. Ao entrar, seu estômago revirou ao ver uma tela cheia de imagens. Essas são filmagens, Josefa, explicou o policial, o tom sério. Filmagens da festa que ocorreu na casa do seu pai. As imagens mostravam rostos conhecidos, pessoas que haviam sido parte de sua vida. Mas no meio da celebração, um clipe chamou sua atenção. A câmera focava numa briga e ali, no centro dela, estava Antônio. E próximo a ele, uma mulher que Josefa não reconheceu. Esse é um vídeo de um encontro arranjado. O policial continuou, seu olhar fixo nas imagens. Mas olhe bem, a mulher. Era impossível. A verdade surgiu como um raio. Essa mulher, ela está lendo a carta que você mencionou. Sim, disse o policial, a tensão imensa na sala. Conseguimos identificar. Era sua mãe, Josina. Josefa sentiu a terra se abrir sob seus pés. Como isso não faz sentido? Ela não só estava viva, como estava envolvida em tudo isso. Ela tinha um plano que pode ter resultado na morte dela. Essa mulher não é apenas uma vítima. Ela traz um segredo muito maior do que imaginamos.
Os olhos de Josefa se alargaram e o choque se transformava em desespero. E se o plano dela tivesse algo a ver com Severino? Ele realmente não é quem você pensa. Precisamos descobrir a verdade, disse o policial, já maneirando a situação. Mas você precisa entender. A situação se torna muito mais perigosa do que parecia a cada segundo. Há outros que querem que você não saiba disso. Outro policial entrou, sem fôlego. Tem mais. A mulher que estava com Antônio não morreu. Ela foi vista a caminho do hospital. Como uma maré, tudo voltou a ser tumultuado. A revelação abalou as estruturas da vida de Josefa. Como assim? O que isso significa? Significa que ela pode ser a chave para tudo e que o verdadeiro mistério apenas começou. A sala parecia girar. O passado estava se revelando de forma aterrorizante e antes que pudesse processar tudo, um alarme disparou. Uma sirene ensurdecedora ecoou pelo corredor do hospital. O que estava prestes a acontecer? O que mais a aguardava? Josefa estava atordoada. Cada palavra batia como um tambor dentro da sua cabeça. Ela olhou ao redor e tudo parecia girar. O peso das revelações, os segredos que emergiam, o desespero a envolvia. Mãe, o que você está dizendo? Como você pôde esconder tudo isso de mim? A voz dela tremia. Uma tempestade de emoções surgia. Josina se aproximou, seu olhar fixo e determinado. Eu não queria te colocar em perigo, Josefa. Nunca quis, mas a culpa e a dor pesavam na expressão dela. Os policiais estavam cada vez mais tensos. Precisamos ir. Agora, um deles disse, levando-os para fora do corredor. O alarme ainda ecoando. Na pressa, Josefa piscou. Seu coração se acelerava. O que aconteceu com Antônio? Ele está bem? A ansiedade consumia cada pensamento. Os olhos dela buscavam saber mais. Não sabemos ainda, mas precisamos agir rápido. O policial parecia preocupado, como se o tempo estivesse correndo contra eles. Ele parou, olhou profundamente nos olhos de Josefa. Você precisa entender. O passado pode ser perigoso e algumas pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para mantê-lo escondido. Um arrepio percorreu a espinha de Josefa. O constante lembrete de que seu passado estava à espreita estava ali, mais real do que nunca. Com isso, a memória de sua infância mais dolorosa veio à tona e ela respirou fundo, decidida a enfrentar. Quando chegaram à sala de cirurgia, a realidade bateu forte. Havia pessoas esperando, sussurros preenchendo o ar. Precisamos ser rápidos! Um médico exclamou, e a adrenalina encheu o ambiente. Josefa agarrou a mão de Paulo, a conexão entre eles firme. Ela não estava sozinha. Juntos, eles precisavam descobrir a verdade e impedir que o passado destruísse o presente. Vamos encontrar essa mulher, entender o que aconteceu de verdade, disse Paulo, seu olhar determinado, e pela primeira vez, Josefa sentiu que havia uma esperança crescente. Então, as portas se abriram e o médico saiu. Seu olhar era grave. Ele está estável, mas temos muito que esclarecer. Parece que existem fatores ligados à história da sua família que foram ignorados. Josefa estava prestes a perguntar mais, mas a voz dela se perdeu no som de sirenes do lado de fora.
O pânico atingiu a todos. Algo grande estava se desenrolando além das paredes do hospital. A enfermeira, antes tão serena, agora tremia ao ouvir os gritos. Algo está acontecendo. Precisamos sair. E então, tudo desmoronou em uma fração de segundos. Enquanto as pessoas se debatiam e o caos se instaurava, Josefa ficou paralisada. Mas no fundo, havia uma determinação ardente. Se o passado a perseguia, ela não iria deixar que isso a consumisse. Vamos descobrir a verdade, não importa o que aconteça, exclamou, e Paulo assentiu. Juntos, eles sabiam que a jornada estava longe de terminar. E com uma força renovada dentro de si, Josefa encarou a escuridão que a esperava. Orgulho se misturava à coragem. Aqui estava a única verdade que restava: a busca por liberdade. Agora, a história de Josefa estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ninguém previa. Ei, antes de encerrar essa viagem intensa, uma coisa precisa ser dita. Você não pode sair sem se inscrever no canal agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Não fique em silêncio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Quero saber tudo. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer isso se for um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.